Bem-vindos a mais um programa Sons do Coração. E hoje a gente vai falar de um assunto que tem a ver com a vida de todos nós, qualidade de vida. A gente está no Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio, mas a gente vai falar sobre qualidade de vida, sobre felicidade, com um especialista no assunto, Dr. Eduardo Sassi, psiquiatra, vai contar pra gente como a gente pode aí prevenir questões como depressão, ansiedade, mas a gente vai falar sobre muito mais, sobre qualidade de vida e a relação dele com esportes como surf, como tênis também. Agora no programa Sons do Coração. Bem-vindo, Eduardo, tudo bem? Obrigado, Viviane, mais uma vez, obrigado pelo convite, muito legal estar participando dessa iniciativa que é Sons do Coração. Estávamos conversando ali há pouco sobre há quanto tempo que o canal do YouTube já está no ar, as pessoas que já passaram por aqui, e, enfim, vamos bater um papo aí para a gente, difundir, divulgar as informações que são muito importantes numa época difícil, tensa que a gente está vivendo aí. Com certeza. Uma honra te receber aqui, Eduardo. Mais uma vez, obrigado. Mas, antes de mais nada, a gente começa a conversa falando sobre Setembro Amarelo, que é uma coisa, que é algo muito importante ligado à medicina, à psiquiatria. Eu sou médico, psiquiatra, e é uma iniciativa desde 2015, da Associação Brasileira de Psiquiatria. É uma campanha nacional, mas que já tem vários capítulos no mundo inteiro, e que ela visa a orientar que as pessoas fiquem atentas sobre esse importante tema que é a questão do suicídio. Hoje, para ter uma ideia, em termos de estatística, em torno de 32 pessoas por dia no Brasil perdem a vida através do suicídio. É um número muito alto se a gente for pensar nesse mal que é a depressão e essa consequência grave que é o suicídio. Então, na medida que a gente puder falar sobre o tema, que a gente alertar as pessoas, que se divulguem sobre o que é a depressão, isso faz com que as pessoas irão buscar tratamento, irão buscar ajuda. E a parte boa dessa questão toda é que 90% dos casos de suicídios podem ser prevenidos se eles tiverem ajuda, orientação. Então, e ajuda e orientação, claro que tem a parte médica, psicológica, que precisa intervir nesses determinados momentos, mas é muito a questão dos familiares, dos amigos, das pessoas. Quando a gente perceber que tem alguém que está sofrendo, que está numa fase de angústia, a gente tem que simplesmente estimular que a pessoa fale, que a pessoa se abra, porque muitas pessoas ainda hoje sofrem em silêncio com a sua depressão, sofrem caladas pela questão do preconceito, pela questão da dificuldade de assumir que tem uma doença mental. Isso faz com que a doença cada vez se agrave mais. Então, obrigado por ter lembrado essa questão do Setembro Amarelo. A Associação Brasileira de Psiquiatria estimula em todos os órgãos, em todos os níveis de comunicação, para que esse tema seja sempre levado adiante, porque é muito importante que nós tenhamos uma política de prevenção a essa dificuldade que é o suicídio. Problema sério, né? Eduardo, você falou da fala, a importância do falar. Você acha que a fala cura? Quando a gente consegue abrir o nosso coração, quando a gente consegue até pedir socorro para alguém, o poder da palavra, do falar. Eu acho que a fala, não só ela tem um poder, mas ela tem uma característica fundamental, que ela é abrir caminhos para que as pessoas se conheçam. Uma das coisas que eu falo muito em consultório é que mais importante de eu ir a uma consulta com um profissional da área de saúde mental, ou um médico clínico que seja, enfim, mais do que ouvir as palavras ou teorias ou conhecimentos do profissional que está na frente, é nós nos ouvirmos. A pessoa que está indo buscar, por exemplo, uma psicoterapia ou está buscando uma ajuda, no momento que ela começa a expressar sobre os seus sentimentos, sobre os seus afetos, sobre as suas dores, sobre as suas dificuldades, ela naturalmente vai organizando as suas ideias. E ao se ouvir,
ela tem uma capacidade maior de buscar internamente recursos que podem auxiliá-la, né, na resolução ou no entendimento dos conflitos que porventura ela possa estar passando. Então, a fala, ela tem esse poder de organização mental interna e, obviamente, se eu estou buscando a ajuda de um profissional, quem está do outro lado da cadeira, do outro lado do balcão, vamos chamar assim, né, enfim, ele também vai ter a oportunidade de orientar a pessoa ou fazer com que ela faça um discernimento a respeito do que realmente é importante naquele momento. Mas a fala tem esse aspecto. Então, e aí vamos pegar um outro aspecto, né, que é a questão de ouvir outras pessoas falando. Nós estamos aqui hoje no teu canal YouTube para difundir um conhecimento. Tá? Muitas pessoas que estarão ouvindo, né, a nossa entrevista vão sair com pensamentos, com ideias, com frases, com dicas, e que isso vai auxiliá-las para que elas possam naturalmente também fazer essa autoavaliação, esse autoaprendizado, e isso certamente fará com que as pessoas tenham mais oportunidades para lidar com as suas questões internas que porventura possam estar dificultando em algum momento as suas vidas. Tomara, isso que a gente quer aqui. Eduardo, eu ouvi um dado antes da pandemia de que 40% de todos os brasileiros, dados da Organização Mundial da Saúde, têm ou teriam algum tipo de doença psíquica. Sim. Aí a gente fala de depressão, ansiedades, transtornos, enfim. Como é que a gente pode ligar o alerta para isso? A questão da doença mental, hoje, da mesma forma que a gente falou sobre Setembro Amarelo, a gente tem que falar sobre isso por quê? Porque há um preconceito negativo, pejorativo, né, diminuindo, né, a pessoa que se mostra com a doença mental. E isso dá para a gente entender de uma forma muito óbvia, que o ser humano sempre teve para si a questão do autodomínio. Ele sempre teve para si a questão de que ele tem que ser dono das suas ações, dos seus afetos, dos seus sentimentos. Em algum momento, né, nas nossas vidas, a gente pode sofrer abalos. Né? A gente pode ter momentos de ansiedade, a gente pode ter momentos de preocupação, a gente pode passar por situações de luto, que são sensações, sentimentos naturais, né, que é importante que a gente passe também. Agora, em outros momentos, essas emoções, elas meio que saem fora do controle. E isso pode dificultar muito a vida das pessoas, seja a nível profissional, nível de relacionamentos pessoais, relacionamentos amorosos. Então, as ansiedades, as angústias que aumentam e se transformam em transtorno de humor, em transtorno de depressão e coisas assim, enfim, tem que ser lembrados que as pessoas precisam buscar ajuda nesse aspecto. Que pode levar a um suicídio, em última instância. Com certeza. Sempre que uma doença mental ou um sentimento muito ruim não for acompanhado, não for tratado, ou eu não tiver uma oportunidade de falar para alguém o que está acontecendo, há uma possibilidade muito grande de esses sentimentos ficar, de uma certa forma, muito pequeno para a pessoa que o sustenta. E aí o suicídio, ele vem vamos dizer assim, num caminho, numa ideia de que eu preciso morrer não porque eu quero deixar de viver, não porque eu quero deixar de viver com a minha família ou com meus amigos, eu quero parar de sofrer. Então é nesse momento que a gente tem que entender que a pessoa que está sofrendo psicicamente, ela está simplesmente, quando ela pensa em morrer, ela quer parar de sentir aquela dor. Né? E é nesse momento de intensa dor que a pessoa não consegue fazer uma avaliação maior. Espera um pouquinho, minha vida não é só essa dor, essa dificuldade que eu estou passando. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas, eu tenho trabalho, eu tenho meu cachorro, eu tenho coisas com quem eu me importo. Né? Então, é isso que a gente tem que ter cuidado. Agora, com certeza, né, o número de pessoas que padecem de doença mental, né, enfim, é uma questão cada vez mais frequente, né, cada vez mais intensa, mas simultaneamente o que também nós temos visto são os progressos da medicina, o progresso da ciência, e estamos falando também não só da área médica, mas de todas as áreas afim que se preocupam com a saúde mental e que têm se preocupado com esse tema para que as pessoas
tenham alternativas para as dificuldades que elas estão tendo. Então, sim, os avanços, o progresso que a humanidade está atravessando, ela, sem dúvida, melhorou nossa qualidade de vida, nossa expectativa de vida, né? Mas ela também traz no embojo, né, enfim, uma competição, uma intensidade, a questão de eu querer parecer sempre mais jovem, mais bonito, né? Sempre numa situação de opressão, uma cobrança muito grande, bem colocado, né, Viviane? E isso faz com que muitas pessoas acabem se sentindo fora, né, da sua área, fora da caixinha, fora do seu quadrado, uma sensação até mesmo inadequada, né, de se sentir fora de um ambiente ou naquilo que não é esperado pela sociedade. E isso leva a sentimentos de desvalia, de desânimo, né, e, novamente, entra num aspecto de depressão. Com certeza é muito complicado, né, Viviane? Em casos graves, há de se pedir ajuda, né, profissional, médico, orientação. Mas, Eduardo, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para aumentar a nossa qualidade de vida, a nossa felicidade, assim, ó, no aqui e agora, todos os dias? O que você aconselha? E eu quero saber mais, o que você faz na sua vida também? Tá bem, Bia. Bom, primeiro que eu gosto de usar aquele termo assim, né, de que qualidade de vida hoje, né, virou um jargão que dá a ideia de que a gente pode ir no supermercado, numa farmácia, né, me dá um vidrinho ali de qualidade de vida. É um termo muito amplo, é um termo muito intenso, né, e que, como é uma questão subjetiva, ele dá margem a muitas interpretações. Tu falaste da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde, né, enfim, ela tem um departamento que já há mais de 2 décadas, ela tenta fazer uma espécie de avaliação da qualidade de vida. E isso é muito diferente, por exemplo, o que é qualidade de vida para um brasileiro, o que é qualidade de vida para uma pessoa que mora na Etiópia, o que é qualidade de vida para um europeu, um americano. Cultural. É uma questão cultural, porque cada cultura traz os seus valores, e dentro disso eu vou tentar me aproximar dos valores que mais são prezados pela sociedade que estamos vivendo num determinado momento. Então, dentro desse quadro, né, existem diferenças muito grandes em qual é a expectativa que as pessoas têm para avaliar se eu estou tendo qualidade de vida. Citar até acabei lendo ontem mesmo, né, enfim, tem um pensador, Steven Pinker, né, enfim, ele é um filósofo, psicólogo canadense que trabalha com psicologia cognitiva, né, então, e ele fala um pouco sobre a questão da definição do progresso, né, e ele cita brevemente ali que para que a gente possa avaliar progresso tem que haver vários conceitos no que ele chama de florescimento humano, e aí ele cita a vida, a questão vida, a questão da saúde, a questão renda, a questão da liberdade, né, enfim, e também fala sobre a questão da felicidade. Então ele faz um apanhado sobre várias áreas e mostrando que sim, a humanidade ela tem tido uma melhora na qualidade de vida, porque, entre outras coisas, aumentamos nossa expectativa de vida, né, a medicina avançou muito na questão de vacinas, estamos aí com pandemia, né, provando que uma vacina normalmente demoraria 4 anos, e agora em torno de 2 anos a humanidade, num esforço mundial, conseguiu produzir uma vacina, né, enfim, estamos ainda num momento muito crítico, muito complicado. Por favor, tenham cuidado, acho que é fundamental que a gente ainda tenha muita paciência, mas enfim, estamos vencendo esses aspectos, né? Então a qualidade de vida ela aumentou na maioria dos países, né? A questão da alimentação pega 200 anos atrás, mais ou menos, né? Em torno de 90% das pessoas, né, viviam na extrema miséria, enfim, né? Hoje, se a gente pegar em números mundiais, isso se atinge a 9, 10% da população mundial, o que é muito se a gente avaliar o número de pessoas que existem hoje no mundo. Mas, enfim, em vários setores a gente está vendo um progresso nesse aspecto, né? Enfim. E a felicidade é um outro tema também extremamente, um subtema que também tem outros subtemas, porque a felicidade ela está muito ligada hoje à questão da renda, né? Eu estou falando renda financeira mesmo, né? As pessoas, quando tu pergunta para elas o que é aquela felicidade, um dos principais tópicos é assim, quanto é que eu estou ganhando? Por quê? Porque eu preciso ter, né, enfim, condições de poder me sustentar, dar condições para minha família, para meus filhos e coisas desse tipo. Mas
De uma maneira geral, se a gente vai fazer uma retrospectiva com as últimas 3 décadas, que quando esse índice começou a medir, as pessoas estão mais felizes do que eram há 20, 30 anos atrás. Em parte por quê? Porque nós estamos vivendo mais, né? E vivendo mais significa que a gente está podendo ter mais qualidade de vida também, né? O que acontece hoje? A gente trabalha menos, né? A gente consegue ter férias remuneradas, nós conseguimos ter licenças de saúde, né? Hoje, os utensílios domésticos que a gente tem em casa, uma geladeira, um fogão, aquela coisa... Máquina de lavar roupa. Máquina de lavar roupa, assim, isso nos dá mais tempo, né? Então, a gente, com esse mais tempo, a gente consegue se dedicar às outras atividades, atividades de lazer, um esporte, desenvolvimento da espiritualidade, que é um outro fator fundamental quando a gente vai buscar uma espécie de definição de quais fatores que são importantes para a questão de ver a qualidade de vida. Então, eu acho que quando a gente pensa nesse termo qualidade de vida, né, a gente tem que tentar abarcar o máximo de questões que estão ao nosso redor e não ficar centrado numa questão só. Por quê? Porque com isso a gente consegue estabelecer os chamados pilares, né, que vão nos dar sustentação, né, para uma sensação de bem-estar. E aí um outro conceito que é muito próximo de qualidade de vida, né, enfim, de novo, a Organização Mundial de Saúde cita, né, que saúde é um conceito onde tem que haver um equilíbrio do bem-estar corpo, né, corpo, mente, né, psico e social. Quer dizer, eu tenho que estar bem inserido na minha sociedade, né, enfim, com o corpo e mente em equilíbrio, né. O conceito é simples, mas ele é dinâmico na medida que nem sempre a gente vai conseguir estar com esses 3 fatores muito bem aliados. Mas essa é uma necessidade que a gente tem. E o que eu faço para mim, né? Enfim, bom, eu tento, né, como médico, como psiquiatra, né, enfim, eu tento fazer coisas que eu vejo que as pessoas têm dificuldade de fazer, né, mas por uma coisa natural minha, mas também por ver que as pessoas que chegam no meu consultório não conseguem muitas vezes dar vazão, né, às suas necessidades. Eu sou uma pessoa que gosto muito de esporte. Para mim, o esporte é uma das válvulas de escape muito importantes, né? A gente estava falando antes ali. Eu gosto. São 3 esportes que eu hoje faço mais na minha vida. Já fiz outros vários, mas hoje eu jogo tênis, eu surfo, né, e faço um kitesurf. E agora entrei na moda também do beach tennis, né, que é uma outra coisa que é muito legal. Né? É uma febre e recomendo, porque é pezinho na areia, né, música, muito divertido, talvez um dos esportes mais democráticos que surgiram no mundo, né, enfim, em termos de que qualquer pessoa sai jogando e é muito interessante. Então, a questão do esporte é uma coisa fundamental. E espiritualidade é uma outra coisa. E a espiritualidade, ela pode estar sim ligada à questão religiosa, né, de eu me sentir inserido num grupo, independente da minha orientação, que seja, né, católico, muçulmano, protestante, ubandista, enfim. Mas eu também posso buscar a espiritualidade na medida que eu me reencontro, né, que eu faço uma meditação, que eu faço uma autoanálise, que eu faço eu procuro abarcar uma série de coisas que estão acontecendo dentro de mim, que é a chamada jornada do autoconhecimento. As pessoas precisam, às vezes, tirar os seus 10, 15 minutos para poder respirar, pensar na vida, sobre o que está acontecendo, né? E isso também é uma forma importante de a gente desenvolver o nosso espírito, conhecer nossas emoções, conhecer as coisas que estão acontecendo, tentar estabelecer relações com elas. Então, esportes, espiritualidade, tratar bem as pessoas com quem a gente convive, né? Ser gentil, ser cordial. Eu vejo que tem uma série de qualidades que são natas do ser humano e que a gente precisa simplesmente fazer com que elas apareçam mais. E, consequentemente, isso vai fazer o quê? Vai me dar uma paz, né? E até eu vou me antecipar, porque tu ia me perguntar antes ali, né, Viviane, assim, né, qual é o som que habita o meu coração, né, enfim, e o que eu diria? Eu diria que é a paz, né?
Tem vários outros sentimentos que eu gostaria de falar. Eu sou fã do amor, né? Enfim, eu sou uma pessoa apaixonada, né? Enfim, pela minha esposa, pela minha família, pelo meu trabalho, né? Enfim, eu amo as coisas que eu faço, mas eu acho que a paz é um sentimento de mais calma, de mais plenitude, de mais sossego, e essa busca constante a gente tem que ir atrás. Eu tenho paz o tempo inteiro? Claro que não, né? Tem horas que eu estou ansioso, que eu chego em casa cansado do trabalho, que eu estou irritado, né? Enfim, a gente né, um ser, nós somos humanos e temos essas nossas oscilações, mas a paz de espírito, né, enfim, é algo que a gente tem que respirar, pensar e buscar. Eduardo, e você acha importante, assim, nessa busca dessa paz, né, dessa tranquilidade, desse equilíbrio interno, ficar offline? Você falou no pé na areia, né, no beach tênis, poder ter um momento de desconectar desse celular, desconectar dessa coisa que a gente está sempre ligado, para poder ter enfim, fazer uma higiene mental também? Sim e não, né? Por quê? Se a gente entender o que o nosso progresso, que a nossa qualidade de vida hoje, ela também está proporcionalmente ligada ao avanço tecnológico, né? Estar online é algo extremamente importante, né? Pega o exemplo da pandemia, né? Se não fosse, né, os canais do YouTube, os blogs, né, enfim, as redes sociais, a gente estaria muito isolado em casa. Isso deu, né, uma sensação de que eu estou participando, né, continuo participando dos meus grupos, né, assim, mesmo não podendo conviver fisicamente com eles, né? Então, acho que isso explica muito as lives, né, nesse período assim que explodiram, né? Não, mas como é que vai ter acesso à informação se tu não tem com quem dividir e conversar? E aí a questão da tecnologia nos possibilitou muito esse tipo de recurso. Agora, aí vamos no outro lado, né? Quer dizer, o excesso, como em tudo, vai prejudicar. Né? Na medida que eu não saio da minha casa, né, para fazer uma atividade, né, se eu não busco um esporte, se eu não saio do meu quarto e vou para a sala para conversar com as pessoas que estão ali dentro, tá? Um mundo que, ao mesmo tempo que me permite estar conectado com o mundo tecnológico, que me permite estar conectado com outros, ele também vai me aprisionar. Então é nesse sentido que estar offline também é necessário para quê? Para que a gente possa se ouvir, né? No momento que eu falei há pouco da questão da introspecção, da autoavaliação, da autoanálise, eu preciso de quê? Eu preciso de um silêncio interno, né? Eu preciso de algo que eu escute a mim mesmo. E essa, infelizmente, não é uma tarefa fácil para muitas pessoas, né? Muitas pessoas não conseguem ficar consigo mesma, né? E isso pode parecer num momento que dá uma sensação de tranquilidade, porque eu estou protegido pelo meu grupo, mas ao mesmo tempo a pessoa fica sem escutar a si mesma. Então, eu acho que é importante que a gente trabalhe esse aspecto, que sim, que eu tenho que, em alguns momentos, né, enfim, me desligar de todas as coisas todas. Gosto de um exemplo, uma vez que eu estava ouvindo um profissional que ele era professor de técnicas digitais lá na UX, né? E aí de tempo em tempo ele fazia acampamentos, né, com seus alunos, né, enfim. E qual era a regra dele, né? Eles iam para um determinado lugar, né, chegavam ali numa barraca, ali um galpão. Primeiramente, o que faziam? Todos os celulares, todas as coisas, sem nenhuma situação como essa. O máximo que podia eram aquelas câmeras digitais, mas que não tinham conexão com internet, né? Quer dizer, uma pessoa ligada a essa área, né, ensinando a quem os alunos iriam fazer e trabalhar isso a vida inteira, de que eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que olhar a natureza, ver as coisas, perceber. Né? Porque hoje a gente está muito nesse dilema, né? O celular, o tablet, o computador, eles estão praticamente incorporados, né? Enfim, a gente está quase com um chip, né, dentro de nós mesmos, enfim. Mas, sim, temos que usar essa ferramenta, ela nos ajudou muito, vai continuar nos ajudando, mas ela não pode substituir a necessidade de a gente procurar internamente o que significa as coisas que estão acontecendo conosco. Eduardo, nessa autoanálise, nesse ficar sozinho também, né, ficar consigo mesmo, muitas vezes a gente se cobra demais, né?
E eu ouvi falar que a gente tem que ser o nosso melhor amigo, né? As pessoas que conseguem, por exemplo, fazer uma viagem sozinhas e vão bem é porque elas realmente estão bem consigo mesmas. Qual é o seu conselho que você dá para as pessoas? Porque a gente, muitas vezes, em determinados momentos, a gente se cobra demais, né? Cobrar faz parte, né? Se nós não cobrarmos nossos objetivos, nossa disciplina, né? Nossas atitudes, né? A gente não vai a lugar nenhum, né? A gente precisa estar engajado com planos, objetivos e fazer disso, né? Uma espécie de caminho, né? Que nos orienta. Enfim, então a cobrança ela tem que existir, por quê? Porque a gente precisa dela, a gente precisa ter isso como motor. Tá? Agora, o complicado, de novo, é quando essa cobrança se torna excessiva e eu não consigo ver que as coisas não estão acontecendo, não necessariamente porque eu não estou fazendo o meu melhor, é porque existem fatores de realidade, fatores externos que a gente não consegue dominar. E aceitar essas limitações também faz parte desse processo de cobrar e ceder, cobrar e ceder. Então, sempre que eu invisto demais numa atitude que eu tenho que fazer, que eu tenho que buscar, que eu tenho que ser, né, enfim, e não vejo as outras coisas, eu posso adoecer. Voltamos ao início do nosso papo, né? O que é a questão da depressão, do suicídio? Daqui a pouco as pessoas se botam numa rede de comparação, numa rede de expectativas irreais e por não conseguirem elas se sentem frustradas. Então, eu preciso, de novo, me cobrar para poder atingir um determinado objetivo. Mas se eu não entender que eu vou ter que me adaptar às reais dificuldades que o mundo me impõe, se eu não fizer esse jogo de equilíbrio, a minha chance de frustração é muito grande. Então, as pessoas têm que ter calma, as pessoas têm que ter paciência, né? Elas precisam ter persistência nas suas coisas. Mas o fato de que elas não consigam atingir um determinado objetivo não deve ser traduzido como um insucesso, como um fracasso ou que elas são menos do que outras. Simplesmente significa que não deu, né? A gente tem que ser um pouco mais simples às vezes dá, às vezes não dá. Né? A sabedoria popular é muito fantástica por causa disso, né? Ela simplifica, né? Algo que muitas vezes os filósofos, os grandes pensadores, né, fazem grandes elucubrações, mas a cultura popular diz assim, olha, é ou não é, te acalma, fica tranquilo, vai dar certo. Então, ouvir essa simplicidade interna, eu acho que é uma coisa importante para lidar com essa cobrança muito grande que às vezes a gente se faz de uma maneira equivocada. É verdade, Eduardo. Tô até mais calma agora. Legal. Conta pra nós a tua dica de livro que você trouxe. Vamos compartilhar, vamos muito mostrar obrigado. Pro pessoal ali naquela. Bom, falando nisso aqui, ó, tá ali nesse aspecto aqui, eu estou fazendo uma propaganda, né, de um autor nosso, né, que é Rogério Gava. Ele é um bibliófilo de Bento Gonçalves, ele tem outros livros escritos sobre proatividade e que ele já ganhou o prêmio Jabuti, um dos maiores da nossa literatura, né, brasileira, e é um conjunto de crônicas a respeito de felicidade. Então aí está uma boa dica para um fim de semana calmo, tranquilo e que vai com certeza ajudar muitas pessoas a entenderem um pouco mais desse universo, né, dos nossos altos e baixos necessários, momentos de crítica, autocrítica, e acho que está aí, né, uma boa dica para fim de semana. Que legal! Felicidade do Rogério Gava. Ele é de Bento Gonçalves? Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. Eduardo Sassi, foi um privilégio ter você aqui, te ouvir. Você realmente está na profissão certa, assim, é iluminado, porque ele vai falando e vai acalmando a gente. Acho que você trouxe tantas coisas bonitas, assim, de poder enxergar o todo da nossa vida, né? Tem coisas ruins, tem coisas difíceis, mas tem tanta coisa boa também. Eu acho que quando a gente consegue ver isso, isso é a verdadeira felicidade da gente. Eu te agradeço muito por esse bate-papo e que você possa estar aqui novamente. Não, com certeza, né, Viviane? O convite sempre, né? O teu convite é uma ordem, né? Enfim, eu sou uma pessoa que gosta muito de divulgar essas informações. Acho que cada pessoa em cada área tem o dever, né, de passar adiante informações, de difundir conhecimento. E, enfim, mais uma vez, obrigado por todos. Eu quero agradecer a equipe que está aí, né, nos filmando com toda a paciência, acertando as luzes todas, assim. E muito sucesso nesse canal Sons do Coração.
Obrigada, Eduardo. Gente, agradeço a você também que nos acompanhou. Agradecemos a Cafeteria Sabor do Café aqui de Caxias. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal e deixe seu comentário que você vai estar concorrendo a presentes legais aí da Botânica, Boutique Floral e da Loja Lá do Mato. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau.